dia, gente! Hoje é um ótimo dia pra fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, ou UFSC para os íntimos, no campus de Floripa. Atualmente eu estou nas férias, graças a Deus, entre a primeira e a segunda fase. Então eu já terminei a primeira fase, vou começar lá em março a segunda fase. Agora eu tava falando um pouquinho de férias e pedindo indicações de vídeos lá no YouTube pra vocês. Vocês me pediram pra fazer um vídeo especial para os calouros que estão chegando na primeira fase, o que eles precisam saber, o que eles precisam comprar, pra facilitar um pouco essa integração na universidade. Esse vídeo ele é mais focado pra quem vai fazer medicina na UFSC, mas é possível que você consiga extrair algo de útil aqui desse vídeo caso você vá fazer medicina em outra faculdade. Então se você quiser ficar até o final, fique à vontade. Antes de mais nada, se você passou em medicina na UFSC, meus parabéns! É uma faculdade muito difícil, muito concorrida. Pode comemorar, pode jogar no Instagram, pode pintar na sua testa, tatuar. Não, tatuar é um pouco demais. Segundo ponto que você precisa saber se você acabou de passar em medicina na UFSC. É bem possível que você esteja assustado com a quantidade de informações que você está recebendo. E até as que eu vou jogar aqui nesse vídeo pode ser que te assustem. No entanto, você vai ter veteranos que te ajudem. A sua turma de veteranos direto, ou seja, aqueles que estão logo direto de você, né? Acabaram os que estão indo pra segunda fase, então você veterano direto agora de alguns calouros, eles vão te ajudar, principalmente nas primeiras semanas. Então calma, você não está sozinho, você não vai ser simplesmente jogado na universidade. Então se você ficar com dúvidas nesse vídeo, claro que você pode comentar aqui embaixo, mas não se preocupe que os seus veteranos eles vão te ajudar muito. E eu acho que esse já seria o primeiro ponto a gente conversar nesse vídeo. Você vai ter um padrinho ou uma madrinha para te auxiliar na medicina da UFSC. Você pode pedir qualquer coisa, bom, qualquer coisa não, né? Mas você pode pedir qualquer ajuda para esse padrinho, para essa madrinha, eles vão tentar te ajudar. Isso é muito importante, porque eles vão ser praticamente o seu oráculo ali na universidade. A UFSC ela é meio sobrevivência, eu não vou mentir não. Muitas coisas você vai ter que correr, pedir ajuda para eles, porque é o que dá pra fazer. E eles vão tentar te ajudar da melhor forma possível e às vezes também não vai dar. Então se você acabou de passar pra medicina na UFSC, já tenta contato com a sua turma de veteranos. Todas as turmas da UFSC, elas têm um Instagram, que geralmente é MED-UFSC e o ano que a pessoa, no caso a turma, entrou. Às vezes tem um ponto, às vezes tem um traço entre o ano e o semestre, mas geralmente é assim. Mas procura alguma turma, até se for uma turma mais avançada, tipo a 23.1, e avisa que você é calouro. Porque no começo dos semestres a gente vai montando os grupos dos calouros. Nesse grupo tem avisos, tem ajuda, você pode fazer perguntas lá. A gente tenta caçar os calouros, a própria turma começa a caçar os outros colegas e os veteranos ajudam um pouco também. Mas às vezes tem gente que a gente não consegue encontrar, porque não tem rede social, ou porque, por exemplo, não tem a mesma letra padrão do Instagram e isso dificulta assim um pouco a procura. Ou às vezes é um perfil privado, ou às vezes até tem perfil no Instagram, mas não conseguimos contato, a gente manda mensagem e a pessoa não responde. Então se você não está sendo encontrado, você pode mandar mensagem no Instagram dessa turma. Mas não se esqueça que todos que estão à sua frente na universidade, no curso, são seus veteranos. Então você pode pedir sim ajuda para qualquer um que esteja lá na frente. Minha experiência como caloura, dos veteranos eles costumam ser muito solícitos. Tem uma outra exceção ali no meio que não gosta um pouco de ajudar calouros, mas de resto e no geral, qualquer veterano, gente, até veterano assim da 7ª fase que eu perguntei coisa, eles me ajudaram muito. Você pode mandar mensagem para outros veteranos e para mim, inclusive, que eu sou veterana se você está entrando na UFSC Medicina e se eu ainda não tiver me formado. E antes de continuar esse vídeo, eu também queria lembrar que esses poréns, eles são de apenas de uma caloura da 2ª fase. Então eu não entrei ainda no ciclo clínico, eu nem tenho aula no hospital ainda. Na verdade, eu nem tô na 2ª fase, eu acabei de finalizar a primeira. E agora, finalizando a primeira, eu vou falar o que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha acabado de passar no vestibular, que são informações que eu ficava com um pouco de dúvida. Mas assim, não é tudo sobre a medicina, eu não sei tudo ainda. Claro que eu tenho algumas informações lá da frente do ciclo clínico, porque eu tive alguns amigos veteranos, mas é só tenho informações que me passaram, eu não vivi ainda. E também tem um porém, né, gente? A medicina da UFSC, ela vive mudando. Pode ser que agora eu esteja falando uma coisa e depois de alguns anos não seja mais. Mas vamos lá. Impressões sobre a primeira fase que você calouro precisa saber. Antes de mais nada, mudança pra Floripa. O que você tem que saber que eu gostaria de ter sido informada quando eu passei na UFSC? Sobre a cidade no geral. Floripa é uma cidade maravilhosa. Eu amo e sempre foi meu sonho estudar em Floripa, então eu acho que eu sou um pouquinho suspeita pra falar. Mas conversando com algumas pessoas, eu acho que a maioria concorda que Floripa é uma cidade incrível. Ela tem muitas opções de entretenimento e a UFSC em si também é incrível. Apenas alguns defeitos que eu gostaria de ter ouvido quando eu me mudei pra Floripa lá em 2021, que foi a primeira vez. Primeiro de tudo, o custo de vida lá é muito mais caro do que várias cidades brasileiras e até que várias capitais. Por Floripa ser uma ilha, a indústria imobiliária lá é muito forte, porque falta espaço. Ou seja, tudo acaba encarecendo por causa disso, porque o aluguel encarece, então os produtos encarecem. E além de tudo, Floripa é uma cidade muito turística. E cidades turísticas encarecem. Então, o custo de vida lá é alto sim. Não apenas com coisas que você compra, mas também com coisas como, por exemplo, aluguel de apartamento. É caro. E no verão piora. Então, se você está planejando ficar em
em Floripa no verão, faz um estoque no seu apartamento de comida não perecível. Sobre moradia em Floripa, tenha em mente que é um pouco caro, ou é muito caro ou é um pouco ruim. Muitos estudantes da universidade, eles optam por ou alugar kitnets ou até dividir apartamento. Eu divido apartamento, por exemplo. Então a gente divide os quartos, né? Tipo, eu não tenho quarto compartilhado, mas tem gente que compartilha até o quarto pra sair mais barato. Tem até nos vídeos dos vlogs que eu tô lançando agora, eu mostro um pouquinho dessa minha procura por apartamento. Você pode procurar, por exemplo, nos próprios grupos de WhatsApp da UFSC. Então tenta contato com algum veterano e pede pra ele te colocar em algum desses grupos ou te mandar a solicitação pra entrar. Eu estou, tem alguns veteranos que não estão, mas eu estou. Se você quiser que eu te coloque, me manda mensagem. Além dos grupos de WhatsApp, tem um site que é o Classificados UFSC, mas eu acho que ele tá saindo um pouquinho de linha, então daqui a alguns anos talvez ele não esteja mais no ar. E também tem grupo de Face. Nesses grupos de Face, de WhatsApp ou até nesse site, você pode mandar solicitações pra achar algum lugar, ou você pode até ver as pessoas mandando os lugares e pode até mandar um lugar caso você tenha um. A segunda coisa, antes da última, então a penúltima coisa que eu queria saber sobre Floripa é a questão do trânsito. Trânsito e transporte, mobilidade em Floripa no geral não é bom, piora muito no verão. Como eu disse, Floripa é uma ilha, então as ruas são estreitas, principalmente se você for lá pro centro, e o ônibus, cara, não é muito bom. As linhas, dependendo do lugar que você vai, elas são meio precárias, não tem muita linha de ônibus e tem muito trânsito em Floripa. Claro que eu andava em ônibus em Floripa. Eu conseguia carona com alguns colegas e com alguns veteranos, mas tirando isso era ônibus. Da UFSC pro centro, que é o maior deslocamento que o pessoal faz, tem muito ônibus. Tem ônibus de 10 minutos. Mas pra outros lugares, acaba ferrando um pouco. Primeiro, quando você vai sair de um lugar pra outro, antes, no dia anterior, já checa as linhas de ônibus que vão pra lá. Quando você mora em Floripa por algum tempo, você acaba pegando a manha de algumas linhas. Mas se você ainda não tem essas manhas e não tem ninguém pra conversar, te recomendo baixar o app Floripa no ponto 2.0. Esse app é o mais atualizado de ônibus. Ele tem todas as linhas de Floripa, tem os horários e ele também tem rastreamento online e ao vivo dos ônibus. Então você consegue ver em tempo real onde que o ônibus está. Já se programa, já pesquisa isso no dia anterior, dê um bom tempo pro deslocamento, caso seja um lugar longe. E se for no verão, coloca o fator trânsito. Então aí vai ficar todo trancado. Fora do verão, em horário de pico, que é tipo 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia não tem tanto. 6 e 5 da tarde, até 7 horas, a beira-mar fica trancada. Então fuja da beira-mar se você conseguir. E última coisa que eu gostaria de ter sido avisada, e eu até fui um pouco quando eu me mudei pra Floripa, é sobre as chuvas. Santa Catarina já chove muito. Floripa, que é uma ilha, chove muito mais. Verão, outono e primavera, principalmente, quase todo dia, no final dos dias, tem uma chuva. Então coloca a sombrinha dentro da mochila e não tira. Se você tá saindo de casa em Floripa, você tem risco de pegar chuva. Também cogite comprar outras coisas. Agora eu vou ter que comprar uma galocha. E eu vou ver uma capa de chuva um pouquinho melhorzinha, assim, que não seja só aqueles sacos lá. Uma que não rasgue, de preferência, pra usar além do guarda-chuva. E além de tudo, gente, a UFSC alaga. Ela fica numa parte mais baixa da ilha e tem muitos riozinhos que passam por ali. As aulas até podem ser canceladas, mas na maioria das vezes não são. As aulas só são canceladas mesmo, gente, quando a UFSC tá com risco de ficar debaixo d'água. Então se tá com umas pocinhas ali, não vai ser cancelado, mas você já vai encharcar o seu pé. Então cogite uma galocha também, ou até aquelas capas de chuva pra pé. E também tem um fator muito importante em Floripa que se chama chuvas pesadas, vulgo ciclones, vulgo El Niño. No ciclone, gente, tem muita chuva com vento. Eu tenho uma sombrinha que não está aqui, mas eu vou botar aqui no vídeo, que é uma sombrinha invertida, porque quando tem vento, acabou de tocar meu interfone, por mais que ela vire, ela não quebra. É só aquela sombrinha ali que eu ando nos dias de chuva pesada em Floripa. Floripa é uma cidade maravilhosa, só tem esses pequenos porém, essas pequenas manhas, mas tirando isso, gente, as praias são incríveis. Sobre a UFSC no geral. A UFSC tem 2 campos em Floripa. O campus do CCA, que você não vai ter aula, e o campus da Trindade, que é um campus enorme. Pra vocês terem uma ideia, tem uma avenida que passa no meio do campus. Você vai ter aula em alguns lugares desse campus. Então, eu te recomendo já achar um tênis confortável, porque você vai precisar, você vai andar muito. Principalmente na primeira fase, que a gente tem aula em muitos laboratórios diferentes. No decorrer do curso, isso diminui e você acaba se concentrando mais no HU. Mas no começo, é muitos laboratórios, por causa das matérias mais básicas. Questão de, Letícia, como é que eu vou chegar em tal lugar? Não se preocupe, porque na primeira semana, você tem algo que a gente chama Semana de Acolhimento ao Calor, o que eu já vou explicar mais pra frente. Mas nessa semana, você tem algo também chamado territorialização. Os seus veteranos vão te pegar pela mãozinha e vão te levar em todos os prédios que você vai ter aula e vão te explicar. Mas eu já vou falar sobre isso mais pra frente. Mas no geral, na primeira fase, você vai ter aula em alguns lugares. Primeiro é na HU. E até eu já gostaria de deixar um adendo aqui, caso você esteja procurando lugar pra morar. No começo, gente, a gente tem aula espalhada por tudo. Mas a partir da terceira fase, as aulas são basicamente concentradas dentro do HU. Você não tem mais tanta aula fora. Tem uma ou outra. E a partir da quarta fase é só anatomia, que você vai ter longe do HU, assim. De resto, é tudo dentro do HU. Prédios anexos ao HU. Então procure lugares pra morar que fiquem perto do HU. Então você vai ter, sim,
algumas aulas na primeira fase dentro do HU. Eu tive de narrativas comparadas e de ética. E a turma B teve sobre fisiologia dentro do HU também. Fora do HU, nós temos aulas no CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, no bloco B. As salas é B004, se não me engano, mas isso às vezes muda. Não que mude a sala, mas muda o nome da sala. A maioria das suas aulas vão ser lá. E o CCS é do lado do HU, então não precisa quebrar muito a cabeça, é bem pertinho de chegar, é bem rapidinho, na verdade, é só atravessar uma ponte e deu. Além do CCS, você vai ter aula em mais, deixa eu ver, 3 lugares. Os 3 CCBs, que são o Centro de Ciências Biológicas. Tem o velho, o médio e o novo. O velho é o primeiro, que ele é o prédio mais antigo, que é o MOR, que a gente chama carinhosamente de MOR, que é onde você vai ter aula de anatomia. É um prédio muito antigo e, gente, eu já gostaria, assim, eu não queria falar isso no YouTube, mas eu vou falar. Toma um pouquinho cuidado de andar lá de noite, porque ela é uma área um pouquinho mais, assim, não tem tanta aula da UFSC ali de noite. Consequentemente, acaba ficando um pouquinho mais perigoso que o resto do campus. Então, se você for pra lá de noite e você vai com grupos de pessoas. E aí já fica um pouco mais seguro. É que ali não tem muito movimento de pessoas, naturalmente, porque não tem muitas aulas ali de noite. Só por isso. Você vai ter aula de anatomia lá, que é o lugar mais longe de todos os prédios. Ele é do lado do RU. Na verdade, não é bem do lado, mas é bem pertinho do RU. E o RU é bem pertinho do centro de eventos ou do Elefante Branco. Elefante Branco é o nome carinhoso que a gente deu pro centro de eventos. Além do MOR, a gente tem aula no CCB novo e no CCB velho. Velho não, no médio. Os 2 prédios, eles ficam do outro lado da avenida. Você tem que atravessar um túnel por baixo pra chegar lá. Eles são um do lado do outro. No médio, você vai ter aula de biologia celular no laboratório morfofuncional ou no LMF. E no novo, você vai ter aula até a 3ª fase de histologia, que é um prédio super novo. Ele foi inaugurado, se não me engano, em 2014. Os laboratórios são muito novos, é um prédio muito fofinho, assim. Além disso, você vai acabar visitando outros lugares, como, por exemplo, o RU, o centro de eventos. A biblioteca central também é um lugar que talvez você visite pra estudar. E dentro da HU ainda tem alguns lugares que você pode visitar na primeira fase. Não é nem que você possa, gente. O HU, ele é aberto desde a primeira fase. Você pode entrar onde você quiser. Não onde você quiser. Tem alguns lugares que são restritos só pra funcionários, você não entra. Mas no HU em si você pode entrar e transitar. Só tome cuidado pra usar crachá dentro da HU, porque é obrigatório. Qual crachá, Letícia? A carteirinha do RU. Quando você entra na universidade, você pode pedir sua carteirinha do RU e você tem que usar crachá dentro da HU. Eu já tomei esporro porque estava sem crachá. Mas tem alguns lugares dentro da HU que você vai acabar visitando mais. Primeiro é a biblioteca setorial. É uma biblioteca só da medicina e de ciências da saúde, que você pode entrar lá quando quiser pra estudar. Tem computadores lá, muito útil. Além disso, também tem 2 salas que você usa muito, que é a sala da Atlética e a sala do Calimed. Calimed é o Centro Acadêmico de Medicina, né? São 2 salas, uma do lado da outra, que tem muitos sofás pra você dormir. Dicas no geral da UFSC. Dê uma olhadinha nas aulas que você vai ter no dia e calcule um pouco a distância entre os prédios, porque não adianta você ter aula no CCS de manhã e aula de tarde no MOR e ir de salto pra aula, como eu já fiz. Seu pé vai ficar todo estoporado, são prédios longes. Agora, se você vai ter aula só no CCS, você pode ir com um sapatinho um pouco menos confortável, tá tudo bem. E também dê uma olhada nas aulas pra se vestir de acordo. Por exemplo, aula de anatomia e de biologia celular, você tem que estar com uma vestimenta apropriada. A anatomia é o mais chato, entre aspas. Você não pode estar com partes do corpo à mostra, tirando aqui em cima, né, que é o busto e o rosto. De resto, calça sem mostrar o tornozelo, ou com meia cobrindo, ou com a própria calça, sapato fechado, luva. Na aula até não é necessário você estar de luva, já é uma dica que eu deixo. Não precisa colocar luva na aula, gente, se você não quiser mexer no cadáver. Se você vai mexer no cadáver, é outra história. E tem gente que precisa ajudar a professora. Se não, nem coloca luva, porque você só vai gastar e luva é um negócio caro. Mas se você for mexer no cadáver, luva e jaleco de manga longa. Biologia celular também é no mesmo sentido, mas é um pouquinho menos chato, né? As professoras não ficam tão em cima, assim, de ficar olhando seu tornozelo. Em anatomia eles ficam. Histologia, eu confesso que eu nem usei jaleco, assim, nas aulas. Então, nenhuma professora pediu, pelo menos. Dicas pro RU. O RU, ele é uma experiência que todo mundo que passa pela UFSC vai ter que ter. Primeiro de tudo, eu recomendo que você peça sua carteirinha antes de começarem as aulas. Porque no primeiro dia de aula, gente, é horrível. Tem uma fila enorme e você não vai conseguir almoçar. Segundo, o RU, ele tem uma fila muito grande entre o meio-dia e meio-dia e meia. Antes do meio-dia, a fila é ok. Depois de meio-dia e meia, a fila também é ok. Se você conseguir sair mais cedo da aula, dê graças a Deus e vá correndo pro RU pra não pegar fila. Se você sair um pouquinho mais tarde, talvez seja mais interessante você esperar até meio-dia e meia pra ir almoçar, porque senão você vai ficar um tempão no sol na fila. Eu e as minhas amigas, a gente geralmente não liga muito, então a gente vai pra fila mesmo assim. O RU fecha às 1h30, então tem bastante tempo pra você almoçar. Além disso, eu recomendo você levar sal. É só isso que eu digo. E leve bebida também, se você não gostar de tomar água, porque nesse último semestre só tinha água, naqueles negócios assim de pegar bebida do RU. E se
você quiser comprar um docinho, na saída do Ru tem umas barraquinhas de docinho, tipo docinho muito baratinho, por R$1,50, R$3. Recomendo, tá? Então assim, por R$3 você almoça e compra um docinho de sobremesa. Um detalhe muito importante sobre o CCS: leve repelente. De nada, você me agradece depois. Sobre você calouro, sobre programações que você calouro não vai conhecer. Antes de mais nada, deixa eu já te avisar. No site da medicina da UFSC tem todos os cronogramas de todas as suas fases. Geralmente quem entra no segundo semestre demora um pouquinho mais pra sair o cronograma. No primeiro semestre sai um pouquinho mais rápido. E se você for ver o cronograma da primeira fase, se você for muito curioso, que nem eu, você vai ver que tem algumas coisinhas ali meio que você não vai entender, que não são nem aulas. Então eu vou te explicar agora o que é. Primeiro de tudo, SAC. A SAC, ela é a Semana de Acolhimento a Calouro que tem na primeira fase. Quem organiza a SAC é o CaliMed. Eles vão te dar uma série de palestras sobre várias coisas que você precisa saber sobre o mundo da medicina. Tem informações muito úteis, como por exemplo a apresentação do CaliMed, a apresentação da Atlética, a apresentação das ligas, o que é uma liga acadêmica, do curso no geral, territorialização, que é muito útil. E quando você for ter a territorialização, vá anotando os lugares que você tá passando pra não se perder depois. Mas uma coisa que aconteceu comigo quando eu tive a SAC, que talvez aconteça com você também, pode ser que você se desespere pela quantidade de coisa que vai ser jogada no seu colo. Foram tantas informações jogadas que eu fiquei louca. Eu achei que eu não queria ser médica, que eu ia ser uma péssima médica. Calma, é normal, você não vai ser um péssimo médico se você não conseguir lembrar de tudo da SAC. Pra tentar minimizar um pouquinho desse desespero, eu comecei a anotar as partes mais importantes, porque aí eu conseguiria ler depois, e aí eu pensei, tipo, não, calma, se eu ler depois... Se eu ler depois, eu não vou esquecer. Também não se preocupe, tudo isso que está sendo jogado no seu colo vai ser novamente falado depois durante o curso. Então você vai assimilar em algum momento. Além da SAC, tem mais 2 eventos que você tem que ter em mente. O primeiro deles é a SAMED. A SAMED é a Semana de Integração Acadêmica do curso de Medicina da UFSC. É basicamente 3 dias, porque semana em medicina significa 3 dias, em que nós temos palestras e workshops sobre temas variados da medicina. Geralmente são temas que os próprios estudantes sugerem para o CaliMed. É o CaliMed que organiza também. De manhã nós geralmente temos palestras e de tarde nós temos workshops que são proporcionados pelas ligas. Esses workshops são optativos, você tem que se inscrever. E as palestras, bom, não é que elas sejam obrigatórias, você pode faltar. Mas se você quiser ganhar o certificado da CEMED, você tem que ir de manhã. E no último dia, que é quarta de manhã, ainda tem a apresentação de trabalhos acadêmicos. Minha experiência como caloura na CEMED, eu achei muito legal e realmente vai ter coisas que você não vai entender, mas ela abre um pouco os ares. Eu ainda dei o azar de pegar a CEMED no meu primeiro semestre e já foi na 3ª semana de aula, então eu nem tinha muito conhecimento sobre medicina. Eu acho que se tivesse sido no final do semestre seria muito mais proveitoso pra mim, mas foi legal igual, eu fui, eu me diverti, eu não fui em nenhum workshop, eu usei o tempo pra estudar anatomia. Eu recomendo que você vá, pelo menos na sua primeira SAMED. Depois o pessoal acaba não indo assim mais pra frente da faculdade porque começa a ficar muito ocupado, mas eu achei uma experiência bem interessante e eu acho que os workshops valem a pena também. E além disso tem algo chamado teste de progresso. O teste de progresso, ele também, assim como a SAMED, ele só acontece no segundo semestre do ano. Ele é um teste que ali pra nós na UFSC ele não tem muita utilidade. Em algumas faculdades a nota desse teste ela vale como nota também, pra nós não vale. Ele é um teste que ele é aplicado na região sul inteira, em várias faculdades, se não me engano a UFSC é a única federal que aplica, e ele é aplicado todos os segundos semestres da sua trajetória curricular da graduação de medicina. O teste ele abrange todas as áreas da medicina, então sim, vai cair coisa de clínica que você não vai saber, mas cai algumas coisas que a gente já sabe, principalmente de saúde coletiva, porque a gente já tem aula de saúde e sociedade que abrange muita coisa do teste. A gente até tem uma nota do teste que vai pro nosso IA, mas todo mundo ganha 10. Então a nota do teste em si não vale muito. Tem gente que usa pra ver um pouquinho assim do avanço, né, do teste. E tem gente que gosta só por causa do IA mesmo. Acaba que não conta muito, porque o nosso IA ele é proporcional ao número de horas e o teste é muito poucas horas. E eu acho que talvez até pra algumas residências talvez valha a pena, mas eu não sei muito sobre essa área. Eu só sei do teste em si. E eu sei que talvez esteja no cronograma que você está olhando no site e talvez você fique perguntando como assim. Inclusive a VG, eu não expliquei da VG. A VG na primeira fase se chama avaliação global. Na segunda também, na quinta também, mas é um pouquinho diferente na segunda e na quinta. Na primeira fase, como se fosse um trabalhão no final do semestre. Basicamente, você vai pegar um grupo de algumas pessoas, você vai escolher um professor orientador, não é que você que escolhe, na verdade. Vão te dar uma lista de temas, você vai pegar um tema, o professor orientador vai vir junto de brinde, ou então você pode sugerir um tema, mas isso depende de algum professor gostar e vir orientar. Você tem que entregar um resumo e, além disso, você tem que fazer uma apresentação. Essa apresentação tem banca avaliadora e você ganha uma nota final. E
E essa nota ela vale pro módulo. E é obrigatório apresentar VG. Se você não apresentar VG, você tem que reapresentar no semestre que vem. Os professores, eles são bem específicos, não é bem específicos, mas eles exigem um padrão alto. Então acaba que você vai perder alguns neurônios com essa VG. Sobre a medicina no geral da UFSC. A medicina da UFSC é dividida em ciclo básico, ciclo clínico e internato, assim como qualquer medicina no Brasil. No ciclo básico, nós temos 2 anos, sendo que esses 2 anos são divididos em 2 partes. No primeiro ano, que é a primeira e segunda fase, você vai ter aulas de como é o corpo humano saudável. Você até tem algumas aulas médicas, como por exemplo habilidade de comunicação, ética, clínica médica, mas o geral e a maior carga horária é de como funciona o corpo humano saudável. Então você vai ter aula de anatomia, biologia celular, fisiologia, bioquímica, embriologia e histologia. Terceira e quarta fase ainda é ciclo básico na UFSC, mas você já tem aulas no HU. Então, até a segunda fase você vai ter aulas predominantemente no CCS. Sua sala de aula principal é no CCS. Terceira fase em diante é no HU. Você ainda tem algumas aulas do ser humano saudável. Então, por exemplo, em saúde da mulher você vai ter aula de fisiologia da mulher, você vai ter aula de anatomia, mas vai ser mais focado pro ser humano doente. Então, na terceira fase, por exemplo, você vai ter aula de semiologia. Na quarta fase você vai ter raciocínio clínico, vai ter técnica operatória cirúrgica. Em pediatria, por exemplo, a partir da terceira fase você já atende em ambulatório. Ciclo clínico é ciclo clínico. Você vai ter basicamente as especialidades clínicas. Então vai ter cardiologia, pneumo, gastro, neuro. E o internato, gente, é basicamente estágio. Tem pouquíssimas aulas, é mais prática mesmo. Sobre estágios na UFSC, desde a primeira fase até a 10ª, você tem um estágio obrigatório em UBS. A partir da terceira fase, você vai ter um estágio obrigatório também no HU. E é um pouquinho complicado chamar um pouquinho de estágio, né? É ambulatório, mas é que nem IC, é uma matéria também. E é uma matéria meio mista. Então você vai ter aula teórica na mesma matéria e estágio. Semiologia também é assim. Aulas práticas, na verdade. No internato, nós rodamos não apenas do HU, mas em outros hospitais também. Então a gente roda no Celso Ramos, a gente roda na UBS também, no internato, nas 2 primeiras fases, a gente roda em centro cirúrgico de outros hospitais. E tem os estágios optativos, que você não é obrigado a fazer. Inclusive, uma informação aqui muito importante. Em medicina na UFSC, nós não temos aulas complementares, tipo, horas complementares de curso, horas complementares de estágio. Essas horas, elas já estão diluídas no nosso cronograma basal. Então, não é obrigatório você fazer nada por fora. Mas você pode, sim, fazer estágio opcionais em outros lugares. Geralmente, os estágios opcionais, eles são mais pelas ligas mesmo. Então, as ligas que organizam os estágios opcionais oficiais, geralmente é por prova, mas tem outros processos seletivos também. Claro, alguns estágios, eles têm pré-requisitos de fase, geralmente é lá pela 4ª fase ou 5ª, mas existem alguns estágios que não tem, então você pode fazer. E também tem esses estágios não oficiais que você também pode fazer, que é você simplesmente pegar o seu jaleco, entrar no HU, achar um profissional, no caso, um médico, e pedir pra acompanhar. Sim, você tem essa possibilidade, mas você não vai ganhar certificado por isso, você só vai ganhar experiência. Falando um pouquinho das ligas. Liga acadêmica é como se fosse um grupinho de alunos que eles se reúnem para discutir e conversar sobre um tema. Mas é claro, isso é oficializado. Então a liga acadêmica, ela está cadastrada no sistema da UFSC. Ela tem que ter um profissional, no caso geralmente é um médico, que seja o preceptor, que é o orientador daquela liga. As reuniões, elas têm uma estrutura, elas têm um tema principal, elas têm convidados especiais, dependendo de qual for a reunião. As ligas, elas são muito bem estruturadas, então tem uma liderança, tem um presidente, tem diretor de estágio, diretor de marketing, tem secretário, tesouraria. Isso varia um pouco de liga para liga, mas ela é formada principalmente pelos estudantes. E as ligas, elas conseguem, sim, semanas acadêmicas, workshops, palestras com certificado e até estágio. Então essa vivência mais próxima da medicina que você vai ter enquanto calor da primeira fase, você vai ter principalmente por causa das ligas. Eu vi muitos colegas meus se matando, querendo fazer tudo, e eu acho que isso não foi saudável. A primeira fase, ela já é pesada por um motivo, que é a gente está se acostumando com a graduação. E eu já vou falar mais sobre isso no meu relato pessoal ali mais pra frente no vídeo. E quando você pega e começa a querer em tudo, você coloca algo ainda mais pesado. E ao mesmo tempo teve eu, que no começo eu não queria ir em nada. A primeira fase, ela é um pouquinho frustrante, eu já vou explicar ali na frente. E eu comecei a me frustrar com o meu curso, eu comecei a achar tudo muito chato, eu comecei a achar que, poxa, que droga, eu passei e ralei no vestibular e agora eu tô vendo só coisa que eu não gosto. Então eu acho que o ideal seria um meio termo. O que eu recomendo pra você, calor, fazer é o seguinte: escolha o que você quer ir com sabedoria. Então não adianta querer ir em tudo, porque você não vai dar conta e você vai pegar coisas que você não gosta. Mas se você gosta de algumas coisas, vai em algumas coisas pra você se manter motivado no curso. Eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Além das ligas, nós temos também outras instituições dentro do curso de medicina, não bem instituições, mas outras organizações. Tem a Atlética, que você também pode participar. Você pode fazer parte da rede de apoio, você pode fazer parte, sei lá, de algum time da Atlética. Tem também o CaliMed ou o CA, que é o centro acadêmico. Centro acadêmico é mais ou menos assim, a representação oficial dos estudantes de medicina frente à universidade. Se for frente ao Brasil ou a
comunidade internacional, são outras instituições, não é o CA. Mas frente à universidade e até à comunidade universitária, é o CaliMed que nos representa. Quando nós temos uma demanda para a UFSC, ou para a comunidade universitária, ou para o HU, ou para os professores, quem vai levar essa demanda é o CaliMed. O CaliMed que organiza a SAG, o CaliMed que organiza a SAMED, o CaliMed que organiza outros eventos também. O SACI, gente, SACI ou SACI, é um evento em que os estudantes mandam demandas sobre os professores e os professores ficam sabendo dessas demandas e tem um documento e tal que o CaliMed prepara pra falar o que é bom, o que precisa melhorar. Então o CaliMed vai organizando essas demandas dos estudantes com relação à universidade. É isso, basicamente. Você pode se envolver. Você pode estar na liderança do CaliMed, então na diretoria, ou você pode fazer parte da rede de apoio. Ou às vezes não fazer parte de nenhum dos dois, mas estar envolvido com o CaliMed, participando das reuniões ordinárias, por exemplo, que tem toda semana. E além disso, acho que assim, tem outras coisinhas também, mas eu acho que o que mais relevante agora é a CLEV. A CLEV, ela é basicamente uma organização que organiza os estágios dentro da UFSC fora de Floripa. Tem estágios nacionais e tem estágios internacionais. São estágios de um mês que você paga uma taxa bem simbólica, não é tão baixa assim, mas comparado ao que você pagaria se fosse por fora da UFSC, não é nada. E você concorre a esses estágios com o Brasil inteiro, com pessoas do Brasil inteiro, por meio de pontos. Você ganha esses pontos com estágios, participação em liga, participação da CLEV, participação do CaliMed, várias coisas pontuam. E você pode participar da CLEV também, como parte da diretoria ou como parte da rede de apoio. Inclusive, eu quero participar da CLEV semestre que vem. Também tem reunião semanal. Eu acho que são essas as principais instituições, organizações dentro da medicina. Eu acho que é isso, sim, sobre a medicina que eu posso falar. Sobre a primeira fase no geral, agora falando bem da medicina UFSC. A primeira fase, a gente tem basicamente 6 sistemas para aprender. E a gente aprende esses 6 sistemas nas principais matérias que tem. Na verdade, um pouquinho antes de falar dos sistemas, nós temos 2 tipos de matérias. As matérias de habilidades médicas e as matérias biológicas ou do ciclo básico mesmo, matérias básicas. As matérias de habilidades médicas são ética, narrativas comparadas. Se você pegar o currículo, você vai entender, vai conseguir identificar bem facilzinho quais que são as médicas e quais que são as básicas. E as básicas são aquelas bem famosas, né? Anatomia, bioquímica, histologia, embriologia. Nessas básicas, nós temos os 6 sistemas que eu já tinha falado. Sistema esquelético, sistema articular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema tegumentar e sistema muscular. Você vai ver tudo em todos? Não. Por exemplo, a gente não viu o sistema endócrino em anatomia. Bioquímica é um caso meio à parte. A gente não vê bem pelos sistemas. A gente tem muito endócrino em bioquímica e muitas reações. Algumas considerações específicas para as matérias. Quais materiais eu vou precisar para cada matéria? Anatomia, você precisa obrigatoriamente de um jaleco. Letícia, eu vou precisar de esteto? Não, você não precisa de esteto na primeira fase, só a partir da terceira, que é obrigatório. Na segunda, já vi colega meu usando, mas não é obrigatório ainda. Na terceira, você vai precisar. Luva também é obrigatório para anatomia. Tem uns malandros que não compram luva e ficam pegando os coleguinhas. Mas, no mínimo, um coleguinha para te dar luva você vai precisar. E anatomia, para você ter acesso aos laboratórios, você precisa estar de cabelo preso e roupas que tapem todo o seu corpo, tirando essa parte aqui de cima. Então, calça sem rasgo. E também não pode aparecer o tornozelo, eles são bem chatos, eles brigam. E sapato fechado. Eu tô falando isso agora, vocês também vão ter aula, não uma aula, mas sim uma apresentação sobre isso, sobre as regras do laboratório de anatomia. Mas eu tô falando isso agora porque às vezes tem gente que não tem calça sem ter rasgo. Precisa de calça sem rasgo. Se tá só lascadinho, não tem problema. O que não pode é aparecer pele. Eu recomendo muito que você vá estudar muito na anatomia. Talvez uma vez por semana seja o ideal, pra não acumular pra prova. Na prova é muita coisa, você não vai conseguir decorar na véspera. Ou então faz que nem eu fiz, que antes da prova, umas 2 semanas antes, eu já tava indo todo dia pra lá. Mas eu só fiz isso porque eu não fiquei uma semana indo direto pra lá. Sobre o cadáver, você não começa a ver cadáver de cara. A primeira coisa que você vai ver em anatomia são os ossos. Você não pode tirar foto, você corre risco de ser expulso da UFSC. Mas não é nada nem um pouco assustador. Ninguém passou mal. Depois começa a ficar um pouquinho mais pesado, porque começa a vir umas partes de corpo, uns ossos com articulação, que é a parte de sistema articular. Também ninguém passou mal na minha sala. Começaram a passar mal quando a gente começou a ver cadáver. Experiência com cadáver. Teve gente que passou mal. Eu passei mal, mas não foi numa aula. Foi um dia que eu fui estudar a parte no anatômico de tarde. E eu passei mal por um motivo muito específico, que foi porque uma colega minha levantou o coração do cadáver. E embaixo tinha uma certa sujeira, ela pegou com a pinça e botou bem na minha cara. E aí eu fiquei com vontade de vomitar, me deu ânsia de vômito, eu tive que sair da sala. Dicas pra você não passar mal vendo cadáver. Venha bem alimentado, isso é muito importante. As professoras avisam. Os cadáveres ali na UFSC, eles não têm cheiro forte, porque não é no formol, é em glicerina. Então não tem cheiro forte. Mas tem um cheiro de carne. E esse cheiro pode te enjoar caso você não esteja bem alimentado. Eu, particularmente, não fiquei nem um pouco angustiada a primeira vez que eu vi. E acaba acostumando. E você vai ver tanto que vai acostumar. Primeira vez que eu toquei foi estranho. Eu fiquei com um certo nojo. Até porque o cadáver ele é gelado, ele é frio e ele é um pouquinho molhado por causa da glicerina. Eu tava com uma amiga minha, eu comecei a fazer cara de nojo e ela começou a rir da minha cara. Segunda vez que eu toquei, eu também achei um pouco angustiante. Mas no final do semestre eu já tava tão acostumada
que eu tava quase tentando em cima do cadáver pra estudar. Todo mundo acostuma com o cadáver, até porque ali na UFSC, a anatomia é até a 7ª fase, então você vai acostumar. Sobre outras disciplinas, não tem nada demais, alguma consideração especial antes de começar o semestre. Biologia celular é a mesma regra de anatomia, só que um pouquinho não tão cri-cri. As professoras, elas não ficam tão em cima, dependendo da lâmina que você está trabalhando. Se for uma lâmina fixa, que não é a lâmina que você monta na hora, elas não vão brigar. Narrativas comparadas, 2 coisas muito importantes. Primeiro, repelente, e segundo, uma coisinha pra você sentar, tipo uma canga, porque em uma aula, a gente só foi uma aula, eu sei que teve turmas que foram mais, pro ortodidático. E apesar que no ortodidático tem alguns lugares pra sentar, talvez você não tenha lugar pra sentar, porque são poucos. A gente vai usar microscópio, vamos usar tanto que vocês vão enjoar. E, inclusive, gente, o microscópio ele deixa algumas pessoas tontas, inclusive eu. Eu fico tonta com o microscópio. Eu acabei acostumando, claro, mas ainda tava um pouquinho ruim nos últimos dias de aula. Das matérias, eu acredito que seja isso que tenha para falar. Agora um pouquinho mais da minha experiência pessoal. Essa parte que eu vou falar agora talvez seja um pouco mais geral. Materiais que você utilizou nesse semestre de medicina. Jaleco, eu usei muito. Eu tinha mais de um jaleco. E eu acho que isso é importante falar. Tem colegas meus que só tem um e tá tudo bem. Só que eu achei mais prático ter 2. Por quê? Você tem que usar o seu jaleco no anatômico. E no anatômico, primeiro você começa a ver ossos e não tem muito assim de biossegurança. Mas depois, quando você começa a ver os cadáveres, o seu jaleco ele começa a roçar nos cadáveres. E eu acho muito nojento usar o mesmo jaleco que eu estava roçando nos cadáveres para ir no estágio da OBS. E às vezes acontecia de eu ir no anatômico na segunda e ter estágio na terça. Não dava tempo de lavar o jaleco e secar. Então por isso eu achei mais útil ter 2 jalecos, que aí eu conseguia botar um pra lavar e ficava usando o outro, aí depois invertia. E também, cara, acontecem acidentes. Por exemplo, uma vez na aula de biologia celular, caiu corante no chão, espirrou corante pra todos os lados e um guri ficou pintado de corante da cabeça aos pés. E aí, se precisasse do jaleco no outro dia, ele não teria. Então eu recomendo você ter mais de um jaleco. Outros materiais que eu usei na faculdade. Eu usei muito o meu planner. Esse aqui é o de 2024 que eu ganhei da minha avó no Natal. Mas eu usava muito pra organizar. Eu acho que é importante você ter uma agenda ou algo no computador, porque é muita aula. Tem um detalhe, gente. Na medicina, os nossos cronogramas, eles não são fixos. As nossas aulas, às vezes, mudam de dia. E se você não tiver uma agenda pra ficar anotando, você vai acabar se perdendo. Além disso, coisa pra anotar, olha, eu me virei bem com o caderno, mas eu já tô planejando ver alguma outra coisa no semestre que vem. Eu não sei se eu vou começar a levar o computador. No começo do semestre até eu usava o computador, mas acabou se tornando um pouquinho nada prático. Tem um colega da minha sala que tem caderno e se virou muito bem. Medicine Note, que eu já mostrei num vídeo, eu usei algumas vezes, principalmente no estágio. Isso aqui é uma boa colinha. Tem algumas colinhas de exame, essas siglas aqui que os médicos usam muito pra escrever no prontuário. Exame físico, anamnese. Então eu acabei usando um pouquinho. Se você quiser, tem desconto com o meu cupom. É o desconto que eu vou deixar aqui na tela. Na Sanar, que é da Sanar. Vai ter o link aqui na descrição. E outros livros, gente, eu só usei um. Eu não comprei esse livro que eu ganhei de um veterano. Outros livros, no geral, a gente tem PDF, a gente tem na biblioteca. Então, acaba que não precisa comprar. O único livro que eu comprei que não está aqui é o livrinho verde, o famoso livrinho verde de anatomia, que é um livrinho escrito por uma professora da UFSC, que ele é perfeito para as 3 primeiras fases de anatomia. Segunda prova, P2 de anatomia, neuro, foi inteira pelo livrinho. Ele é bem útil, então eu recomendo que você veja para comprar. E anatomia é uma das matérias mais punks, assim, da primeira fase. Não de difícil, mas de ser penoso. Claro, um porta-crachá é importante. Mas isso vende na Atlética, então se você quiser esperar começar as aulas para comprar na Atlética, pode comprar na Atlética. Experiências como caloura e conselhos que eu posso dar para vocês. Um deles eu já dei, que é: escolham as coisas que vocês vão ir. Não saiam em tudo, vocês vão se sobrecarregar. E também não vá sem ir em nada. Vai em algumas coisinhas, algumas reuniões que você pode achar interessante. Segundo conselho que eu dou como caloura: pode ser que você se decepcione muito com a primeira fase, porque são só os sistemas que a maioria das pessoas não gostam. Principalmente ali no começo. Começa com sistema esquelético, sistema muscular, sistema tegumentar, que é pele, articulações. A maioria das pessoas não gostam disso e eu me incluo nessa. Então a primeira fase, ela pode acabar sendo um pouco broxante. Decepcionante. Desculpe o palavreado, mas é assim. Você vem todo animado e você acaba, tipo, ali na metade do semestre, tão cansado, sabe? É normal. E eu garanto pra vocês que melhora. A anatomia, depois do tempo, ela acaba. Então, um mês antes de acabarem as aulas, a anatomia já acabou. E olha que eu até gostei de anatomia, tá, gente? Mas ela é uma matéria muito penosa. Principalmente porque o anatômico é muito longe. E as outras matérias, elas vão melhorando um pouquinho. Mas caso você esteja começando a se decepcionar, calma que melhora. A primeira fase é a pior de todas, no quesito matéria que você não
não gosta de estudar. Falando com os veteranos, a maioria me falou isso. Porque por mais que depois fique um pouco mais difícil, complicado e a carga horária aumente, pelo menos você gosta de estudar o que você tá estudando. Porque a animação, assim, de calouro, ela dura geralmente umas 2, 3 semanas. Depois você cansa, porque é muita coisa. Mas calma que passa. Falando um pouquinho da animação de calouro também. Calma. Eu sei que tem muitos calouros emocionados e que eu sou uma caloura emocionada. Você vai se divertir muito na UFSC. A UFSC é uma faculdade incrível e vale super a pena você batalhar por ela. E quando você entra lá, tudo que você passou no vestibular parece que some. Outra coisa que eu gostaria de dar um conselho pra vocês é: não estudem nas férias. Vocês vão chegar bitolados na faculdade, descansem, porque você vai precisar desse gás. E segundo, tome cuidado pra não ter burnout. A rotina de medicina, ela é muito estressante, isso desde a primeira fase e só vai piorando. Eu tive 540 horas aulas esse semestre, é muita coisa. E é muito conteúdo. Os professores, às vezes, vomitam coisas na sua mesa. Eu sei que tem semanas que vão ser piores. Semana que eu tive P2 de anatomia foi loucura. Eu acabei maluca. Eu acabei achando que eu ia ter burnout. Na última semana de medicina também, eu quase tive um burnout. Fora dessas semanas mais punks, puxadas de prova, não se mate estudando, assim. Tenha um tempo pra você, faça coisa que vocês gostem e se organize. Organização é fundamental. E eu acho que também um conselho que é bem válido, a menos que você esteja preocupado, muito preocupado com o currículo de residência, aqui no Brasil, pelo menos, as grandes faculdades, elas não levam tão em consideração, pelo menos agora, no momento que eu estou vivendo, o IA. O IA é um índice acadêmico que é basicamente a média, considerando o volume de aulas, o volume de horas, de todas as notas na sua graduação. Aqui no Brasil, considera um currículo sim, mas o IA não é tão determinante assim. Então, você simplesmente querer ter um 10 no IA a ponto de menosprezar todas as outras áreas, assim, que valem e contam pontos no currículo, é um pouco de tiro no pé. Pelo menos pelo que me falam. Novamente, eu sou caloura ainda. Por que eu tô falando isso? Tem gente que fica louco pelo IA e acaba minando a própria saúde mental por causa disso. Você não precisa fazer isso. O seu IA pode ser bom com você não minando a sua saúde mental. Se você tá vendo que você chegou perto do burnout, que você tá estressado demais, abre mão daquele 10 naquela matéria e estuda menos pra prova pra tirar um 8, estuda pra tirar um 6. Eu fiz isso. Em biologia, por exemplo, a gente tinha que fazer trabalhos que contavam apenas um 10º na média. Os últimos 3 eu não entreguei, porque eu vi que eu tava muito estressada e eu pensei, olha, não vale a pena, eu provavelmente vou passar sem esses 3 décimos que esses trabalhos me dariam. Teve uma prova, gente, a P3 de biologia celular, que eu simplesmente não estudei, porque eu já estava passada na matéria. E ao mesmo tempo, perto daquela prova de biologia celular, eu tinha outro compromisso, eu acho que era VG. Eu falei muitas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era caloura. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu espero que eu tenha te ajudado, calouro da primeira fase, a ter uma fase um pouquinho mais leve. Se você tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo nos comentários. Os seus veteranos vão te ajudar. E cara, acalma o coração. A UFSC é incrível e você vai viver tudo isso. Curte as suas férias agora, ou então você já tá perto de começar as aulas, tudo bem, curte o finzinho das férias. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem aqui nos comentários, manda mensagem pra mim no Insta. Eu não abri caixinha nesse vídeo porque foi um vídeo feito meio rápido, assim, relâmpago, mas pode mandar mensagem lá também que eu vou te responder. Se você for ser meu calouro, me manda mensagem que eu vou amar te conhecer. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta pra não perder nada e se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro. Beijo, gente, até mais!